que os humanos conseguiram fazer os barulhos dos dinossauros, sendo que eles já estavam mortos? Esse é um ótimo questionamento. Não é difícil de te responder, não, Juan. Acontece o seguinte: quando você pega uma estrutura fóssil, você analisa todas as características daquela estrutura. E aí você pega aquela estrutura e compara com animais ou compara com coisas que você já tem atual. Então eles pegaram, por exemplo, tem um que mudou o som. Eles achavam que o Velociraptor ele não emitia som. E aí depois alguém, né, verificou que aquela estrutura ali próximo do focinho do bicho parecia uma flauta. E aí assoprou, simplesmente assoprou. E aí fez um som. E aí eles imaginam que aquele animal utilizasse aquela estrutura para emitir o som. E esse som do Velociraptor fica muito claro lá no Jurassic World, quando a Blue ela começa a fazer um som para chamar os irmãos, entendeu? Entendi. Então eles pegam a estrutura, analisam aquela estrutura lá do passado com alguma coisa hoje para tentar achar uma semelhança. Quando não há semelhança, eles tentam, de alguma forma, pensar se aquilo ali poderia emitir um som ou não. Muitas das vezes, você só descobre uma coisa muitos anos depois, porque até então, na primeira análise, você não identifica isso, entendeu? É o Entendi. caso do Velociraptor. Entendi, Ô, entendi. Sim, pode falar. nesse novo Jurassic Park, tem novo mais ou menos. Tem esse Sim, dinossauro aí que criaram chamado Indominus Rex. isso, em nome no Rex. Então, para gravar o som dele, eles tiveram que gravar, acho que o som de 4 animais diferentes. O de um Assim, porco, de uma morsa, de um leão, acho que um macaco, juntaram os 3 áudios e ficou o barulho daquilo. então, mas a questão do Indomino Rex é que foi um dinossauro criado, né? Então, como ele foi criado, eles tiveram que fazer uma junção. Eu cheguei a ver sobre isso, acho que saiu numa matéria, alguma coisa falando sobre isso. E aí, lógico, eles tiveram que fazer uma junção de sons já conhecido para poder chegar num som apavorante, igual daquele bicho lá, ok? Mas eu acho que para Mas é porque fazer o bicho não existia, né? Porque se fosse um animal que existisse, né? De repente eles teriam utilizado um som mais semelhante a alguma coisa próximo dele, entendeu? entendi, mas para fazer som do Velociraptor comum, usaram barulho de porco. Mas o Velociraptor, até então, se você pegar o filme mais antigo do Jurassic Park, tipo Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, tem o Velociraptor, mas ele não tem som. Você pode perceber que ele não emite som, igual ele faz agora no Jurassic World, não. Porque isso Nunca foi uma assisti descoberta Jurassic mais World, não. recente. Oi? Nunca assisti Jurassic World porque eu fiquei com preguiça. World é aquele do que o Daquela parque bola volta a que nada? funcionar. Isso, exatamente. Ah, tá. Eu já joguei o Lego, é mó legal o Lego. Entendi. E aí, moçada, voltando para a situação aqui, então o ovo, se a gente for pensar entre o ovo e a ave, quem surgiu primeiro foi o ovo, porque o ovo ele já era produzido pelos répteis. Como as aves são descendentes de répteis, direto, né? De répteis, é da mesma linhagem evolutiva dos répteis, surgiu depois dos répteis. Sério? Então, sério. Então, o ovo surgiu primeiro, ok? Nossa, Foi. o pterodátilo, ele é considerado uma ave ou um réptil? Não, não. O pterodátilo é um réptil que Ah, voava, ah, ok? Muitas pessoas confundem, acham que o pterodático é efetivamente uma ave. Não, não é. Na eu não realidade, o sei sabia. pterodático ainda é um réptil. Hum, Ave é da mesma linhagem evolutiva de réptil, ok? Porém, não é o pterodátilo, tá, entendi. tá? Até porque as características, quando você compara um pterodátilo com uma ave, são totalmente distintas. A primeira característica que ave não tem e pterodátilo tem é dente. A ave não tem dente. É. Pterodátilo tem, ok? Uhum. Bom, moçada, e aí a teoria que explica o surgimento do universo, não vou entrar muito nesse detalhe, porque vocês já devem ter visto isso também nas aulas de física, é a teoria do Big Bang, aquela
grande explosão. A matéria, ela se condensou no ponto do universo, esse ponto do universo Tem alguém perguntando alguma coisa aqui? Tá. Esse ponto do universo, ele de alguma forma ficou muito, muito, muito compactado e essa compactação, em algum momento, gerou essa explosão. Agora, se essa explosão foi, vamos dizer assim, um ser celestial que causou ela, se foi uma questão só mesmo de molécula muito junto com outra molécula, se foi só uma questão de átomos, se foi uma energia cósmica, enfim. Não vem ao caso discutir sobre isso, porque isso depende de cada situação e de cada religião, ok? Ou do que as pessoas acreditam. Mas o que se tem de concreto? O que se tem de concreto é que em algum momento ocorreu uma explosão. Por que nós sabemos que ocorreu essa explosão? Porque quando se observa os astros lá no universo, se observa que eles possuem uma aceleração fixa e essa aceleração a cada ano faz o universo se expandir, ok? É a teoria mais aceita. Então, se uma coisa está expandindo, significa que teve um princípio, que teve uma força que acelerou isso. Essa força seria, no caso, a explosão, e os corpos estão se expandindo. Agora, a grande questão é se expandindo para onde? Será que tem um limite? Será que depois que chegar no limite dessa expansão vai começar a comprimir de novo? Aí são outros 500 também. Combinado? Combinado. Até agora o que eu falei, alguma dúvida? Não, ô Saulo, tu já Sim. assistiu um chamado Fire Force? Qual o nome? Fire Force? Não. É com anime de bombeiro e tal, tá ligado? Aí fala sobre combustão espontânea. Tipo assim, Sim, os humanos começam a pegar fogo do nada, tá ligado? entendi. Tem uma relação com o sol, né? Quando, tipo assim, desce alguma merda no sol e tal, tá ligado? Mas assim, o humano pegar fogo seria um pouco complicado, Juan, porque o nosso volume de água no corpórea, né, ele é muito alto. Nós temos 70% aproximadamente de água no corpo. Como nós temos muita água no corpo, dificilmente você pegaria fogo, porque nós somos um organismo muito hidratado, entendeu? Mas, assim, se você tivesse uma quantidade menor de água, a nossa composição seria possível pegar fogo sim, tirando os ossos, mas seria sim, mas não com essa quantidade de água que nós temos, ok? Entendi. E aí, moçada, então, partindo desse princípio de que o planeta, né, o universo foi criado por essa explosão inicial, e aí após essa explosão inicial você tem o surgimento das galáxias, enfim, tem o surgimento da nossa, que é a Via Láctea, e a partir lá dentro da Via Láctea nós temos o Sistema Solar sendo formado. A partir da formação do Sistema Solar, e nós temos a formação da Terra, ok? Então, a Terra, ela surgiu a partir do surgimento do Sistema Solar. Então, é o que a gente chama de eventos em cadeia. Aconteceu um evento, depois outro, combinado? E aí, dentro do contexto da Terra, depois que teve o surgimento da Terra, nós temos, em algum momento, o surgimento dos seres vivos dentro desse planeta. Só um Ô minutinho. Saulo, o Felipe Peraí, só um perguntou um minutinho. negócio. Eu não queria falar contigo, não. Voltou. Pode falar. O Felipe perguntou um negócio. Saulo, existe alguma possibilidade de ter resquícios do Big Bang, como, por exemplo, rochas ou até aceleração que o Big Bang pode ter feito? Sim, foi o que eu falei. O fato do universo estar se expandindo dentro dessa lógica de que os astros estão se afastando, que como é que se fala? A galáxia estão a cada ano aumentando de tamanho, enfim, tem esse afastamento, esse é um indício, né, de que ocorreu o Big Bang. A gente até hoje tem o que você falou de resquício, né, em relação à explosão inicial, sim.
seria, deixa eu ver o nome que eles utilizam. Como é que é o nome? É matéria de fundo, é micro-ondas de fundo do universo, mas tem um nome específico para isso. Tem sim, o Juan. Eu vou lembrar o nome aqui, eu te falo. Mas Ô, é como Saulo, se fosse um resíduo dessa explosão. Existe sim. Foi. Pode falar, Gabriel. vê que esse meu raciocínio tá certo. Sim. Se o universo continua em expansão e tal, então um ponto da. Vamos supor que eu quero chegar a um planeta tal que leva tantos anos-luz para eu chegar nele. Sim. Aí tem uma rota firmada, tá? Só que aí o universo expande, aí demoraria mais anos-luz para eu chegar nesse ponto. Essa é a grande questão, exatamente isso, Gabriel. Esse é o maior problema hoje das viagens espaciais. Por quê? Primeiro, você teria que ter uma velocidade muito grande para você chegar de um planeta a outro planeta. Não estou falando do nosso sistema solar, não. Então, vamos falar de planetas de outros sistemas, ok? E Sim, você ainda tem expansão do universo em relação a isso, sim. Isso tem que ser considerado no cálculo, sim. Você teria que ter uma velocidade muito grande para poder alcançar essas distâncias absurdas. Mas aí entra uma situação. Vocês já viram um filme da Marvel chamado Guardiões da Galáxia? Já. Já? Um Juan e o já? dois. O Felipe também. Felipe falou que Gabriel já? também. Não, mas eu Tá, sei que ele já viu, tá ligado? tá. O Gabriel, acho que já. É, tá. Porque o que que acontece? Aquele filme ele mostra uma coisa bem interessante. Quando eles estão na nave, no 2, eles estão na nave, eles querem chegar lá no planeta Ego, eles começam a dar saltos quânticos. O que que seria esse salto quântico? É o buraco de minhoca. Então, o buraco de minhoca, literalmente, é uma dobradura no espaço-tempo. Aí, Gabriel, sim, se fosse possível você fazer essa dobradura no espaço-tempo, seria possível sim você alcançar em um curto período de tempo uma longa distância. Entendeu? entendi. Um dia o ser humano chega lá. Quem sabe? Saulo, Isso é só uma questão de tecnologia. A gente precisa de tecnologia para isso. Isso Quem. aí a gente já vai ter feito isso só mais ou menos quando o planeta estiver quase explodindo, algo assim. É. Alguém perguntou alguma coisa. não, não, não. Nada não. Ô, Saulo, Foi. tá ligado? Tipo assim, pelo buraco de minhoca, tem como viajar no tempo? Viajar no tempo, não. Ok? Mas você viajar por uma longa distância num curto tempo, sim. Agora, viajar no tempo, que você está falando voltar no tempo, antecipar o tempo, não. Ok? Ainda não. Ainda não tem como fazer isso. Eu digo ainda porque até mesmo a teoria de Albert Einstein, que fala sobre a relatividade, a viagem no tempo não é um retorno ao passado ou uma projeção no futuro. Na realidade, ele fala que quando um objeto está em movimento, ele está viajando no tempo. E aí tem a ver com uma questão de linha. Mas deixa eu explicar a aula de hoje. Depois eu vou lá para o quadro e explico para vocês sobre isso, Não, tá, tá. Pode ir. tá? Porque senão fica muito complicado assim de vocês compreenderem eu falando assim, né? Parece que, não, então é impossível viajar no tempo. Não, a gente viaja no tempo a todo momento. Só que não tem como você voltar ao passado em coisas que já aconteceram. Sei lá, pode ser que algum dia seja possível. Mas pelo conhecimento que nós temos atualmente, não. Ok? Bom, então aí quando a gente fala da Terra, né, da Terra já formada, né, a Terra tem lá toda a sua estrutura que a gente fala enquanto planeta, ok? E aí se discute em qual momento que surgiu a vida aqui no planeta. Uma coisa é fato, a Terra tem aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos, tá? Então essa é a idade da Terra, aproximadamente 4,6 E, Saulo, bilhões de tá anos. mais velho Oi. que a Terra, hein? Pô. Os primeiros seres vivos, registro deles, tá? Datam de
4,6, 3,8. Isso aí você quer sério Oi. ou vivo um pouco mais desenvolvido? Não. Ser vivo, unicelular, muito simples, ok? O nome desses carinhas aqui, eles existem até hoje. São os. Plankton. Não, Plankton é mais desenvolvido do que esses carinhas aqui. Alguém digitou alguma coisa? Não, ô Gabriel, pode deixar. Ah, só podia, né? Ele tá Podia. me ensinando como é que baixa o filme Cidade de Deus. Falando, cara, manda isso no WhatsApp, pô. Bom, esses carinhas que surgiram, foram os primeiros que surgiram, são literalmente bactérias fósseis. Elas existem até hoje, pra vocês terem uma ideia, tá? Caraca, hoje tá difícil de lembrar os nomes, gente. É, agora falhou o nome aqui. Ô, São. Saulo, Oi, Então, eu tenho uma pergunta. pode Você já falar. viu aquele filme do Mega Tubarão? Mega O novo? tubarão? Não, Esse novo aí, não? não. Enfim, o filme fala que tem, tipo, lá na Zona Abissal, tem, Sim, tipo, uma camada de... uma fumaça, assim, sabe? Que eles não sabiam o que eram. Daí eles construíram, tipo, esses submarinos de guerra e tal, que aí eles sim, conseguiram ir até lá embaixo. E daí eles estavam na dúvida de que ou aquilo era o chão, ou aquilo era tipo uma parede assim que dava para atravessar, uma entendi. barreira, sabe? Daí eles conseguiram entrar. E aquilo era muito frio, então as espécies de lá de baixo não poderiam subir, porque senão iam ficar congeladas entre essa fumaça. Entendi. Tem como isso existir mesmo e, tipo, ter algumas espécies, tipo, como o megalodonte, ele não tá extinto até hoje? Então, Agatha, pode ser que sim, porque não se conhece tudo que existe ainda no planeta, ok? Um bom exemplo disso é lá naquelas florestas de Bornéu, tá? Lá na Indonésia. É, Por Oi? exemplo, o selacanto, que era um peixe pré-histórico que achavam que estava extinto. Isso, exatamente. Então, como não se conhece tudo ainda, é possível sim, ok? Eu só não acredito que tenha, tipo, do jeito que você acabou de falar. Por exemplo, você ter um ambiente que é muito. Os seres não conseguem sair porque tem uma barreira que não permite essa saída. Eu não acredito que mas essa. no filme, Saulo, eu acho que Oi, eles quebram uma barreira, tá ligado? O pessoal que vai pra baixo, entendi, que mas. eu acho Então, que eles quebram uma barreira e tal, alguma parada e aí assim no por filme. isso que o tubarão consegue sair de lá, não é isso? É, isso mesmo. Aí sai um pequeno, não um pequeno, mas tipo assim, sai um normalzinho, tá ligado? Meio que uma criança. Aí eles prendem a porra do tubarão no barco, aí eles estão carregando a merda do tubarão no mar. Aí do nada chegou uma desgraça de um tubarão gigante pra caceta, não entendi o filme mais não. Dois Entendi. tubarões no bagulho. Filho, mano, o filho desse tubarão grandão aí. Então, isso que eu tô falando, eu não acredito que tenha uma barreira assim, não. Pode ser outros tipos de barreira. Por exemplo, os animais que vivem numa zona abissal, lá embaixo, eles não conseguem subir aqui por causa da diferença de pressão. Como lá embaixo a pressão ela é muito grande em relação aqui em cima, então esse bicho já vive extremamente comprimido. Então, se ele subisse, literalmente ele explodiria, ok? Então, essa diferença de pressão que não permite isso. É isso que eu estou falando. Que eu acredito que tenha seres vivos que a gente ainda não conhece em outros locais, acredito que sim. Só que a barreira seja uma barreira natural, não uma barreira tipo essa situação. Entendeu? Alguma dúvida? Por isso que o peixe bolha, quando você tenta tirar ele da zona abissal, ele desmancha, né? Sim. Exatamente isso. E não só ele, na realidade, qualquer outro, né? Que vive no ambiente, você coloca em outro ambiente, aquele bicho não vai conseguir sobreviver lá. Porque ou é diferença de pressão, ou diferença de temperatura, ou diferença até mesmo de Saulo, quantidade de oxigênio. Oi. você já viu um baiacu?
Um baiacu? É. De perto não, mas eu já vi várias fotos desse bicho. Porra, o bagulho é mais estranho, velho. Ele come cenoura. Ele fica assim, ó. O bicho é esquisito mesmo. Parece até eu. Só a forma que ele é já é um bicho bem estranho. Bom, vamos continuar? Tô tentando lembrar o nome aqui desse animal primitivo, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Não se preocupem não. Moçada, então para explicar a origem dos seres vivos, existem duas teorias principais. Anotem elas, por favor. Então, aqui, ó, no segundo Peraí. parágrafo, aqui, ó, depois de hipótese sobre a origem dos seres vivos, você tem a teoria da abiogênese, que é a teoria da geração espontânea, e a teoria da biogênese, que vai até aqui, ó. Marquem isso aqui, ó, por favor, no livro de vocês. Então, nós temos a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Pera, da onde até onde? Eu não Daqui, ó, consegui. onde eu marquei aqui, ó. Segundo parágrafo, ó, depois de hipótese sobre a origem dos seres vivos, esses eram defensores da biogênese, ó. Então, aqui vem explicando o que é a biogênese e logo embaixo o que é biogênese. Tá bom. Ok? Bom, e aí, moçada, o que significa essas duas teorias? Primeiro, a teoria da abiogênese, que era aceita até o início do século XX, né? Essa teoria ela fala o seguinte, que os seres vivos, eles surgiram a partir da matéria inanimada, ok? O que significa isso? Significa dizer que todos os seres vivos, eles são produzidos a partir de uma coisa que é inorgânico. Então, a matéria orgânica é produzida a partir de uma coisa que é inorgânico, ou a partir de uma coisa que é orgânico, mas que não é vivo, ok? Alguma dúvida? Não. Não. Tá. Então, esses são os defensores da biogênese, ok? A biogênese, ó, A vem de não. Biogênese vem de origem, né? Gênese vem de criação, bio vem de vida. Então, a biogênese fala que a vida ela é criada a partir do nada, a partir da matéria inanimada. Por isso que é abiogênese, tá? É a gênese a partir de seres não vivos, ok? E a biogênese, ela vem na contradição de toda a abiogênese, tá? A biogênese, ela fala que um ser vivo só é produzido, só é formado a partir de outro ser vivo, ok? Alguma Ok. dúvida? Não. Não? Então, Marcelo, oi, se, tipo assim, você fizer uma pesquisa, tá ligado? pode falar. Aí meio que sua pesquisa e tal, você ganhou um prêmio lá e tal, sua pesquisa foi comprovada certa. E aí daqui a uns anos, é, vem um cara e refuta sua pesquisa. O prêmio Sim. que tu ganhou vai ser retirado de tu? Não, lógico que não. Acontece o seguinte, como ciências, a gente trabalha com evidências, né? É o método científico, a gente analisa aquilo que a gente já tinha visto na aula anterior. A gente falou um pouquinho sobre o método científico. Eu até no teste de vocês, lembram? Lembro. Então, então uma vez que eu determinei uma determinada experimento, alguma coisa, e cheguei a um resultado bacana, e esse resultado foi corroborado, eu ganhei um prêmio por isso, mesmo que num futuro alguém refute aquela situação que eu tinha colocado inicialmente, eu não perco o prêmio, não. Porque o prêmio foi devido àquela situação inicial. E muitas das vezes, quando você apresenta até mesmo uma teoria equivocada, você faz outras pessoas pensarem numa teoria melhor. Mas você acaba sendo pioneiro, mesmo tendo uma teoria equivocada. Então, o pioneiro é sempre o pioneiro. Então, qual é o seu trabalho? Você apresentou uma teoria equivocada, tudo bem, mas eu fiz a comunidade científica pensar em cima daquilo. Isso é uma coisa bacana, entendeu? Sim, entendi.
tipo a teoria da evolução. Lamarck, ele foi o primeiro cara que contestou os dogmas lá da igreja em relação a fixismo, que a igreja falava que Deus criou todas as coisas de forma fixa. E Lamarck falou que não, peraí, eu vejo uma mudança nos seres vivos. Então ele sugeriu que existia uma mudança. A explicação dele estava equivocada? Sim, mas ele fez a primeira sugestão, até que Darwin foi lá e conseguiu, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais aceita até hoje, explicar o fenômeno, ok? Ok. Bom, e aí continuando, pessoal, a teoria da abiogênese, tá? Então, voltando ao que eu falei, ela fala sobre a geração espontânea. E o que seria a geração espontânea? Vocês querem alguma coisa, gente? Não. E o que seria a geração espontânea, pessoal? Geração espontânea é isso. Daqui a pouco eu vou lembrar desse. Acho que você já Ô, Saulo, Oi. não é? bom dia. Aqui, posso te perguntar um bagulho fora da matéria? Pode. Qual que é o nome do site lá que cria os aplicativos que tu tinha falado? O É por Invento, App Invento, é do Meet. Ou então, eu estou usando agora, eu estou fazendo um curso do Android Studio, só que esse é difícil. Só que esse é profissional. Tá ligado? Tá. E qual que é a senha aí, a parada do app Invento? É miojinho, 1, 2, 3, Só não é? que pera aí, tá gravando essa aula, não posso passar isso aí assim não. Depois eu mando, eu não tô no grupo de vocês? Não. Não? Então no final da aula, quando eu parar de gravar, eu mando a senha para vocês, Beleza. tá? Vocês podem Tá, continuar mexendo lá no aplicativo, gente. Tá? Uhum. Aproveita que está em casa, assiste vídeo aula, continua mexendo lá no aplicativo. Quem sabe ele não sai até antes da gente voltar para as aulas presenciais. Beleza. Ok? Beleza. E aí, moçada, olha só. Até o início do século XX, tá? Século XIX, né, para ser mais exato. Se acreditava na geração espontânea, na abiogênese. E aí tem dois experimentos que são experimentos bem interessantes em relação a isso. Tem dois experimentos que mostraram contra a geração espontânea e um experimento a favor da geração espontânea. É importante saber esses experimentos? É importante entender o que os caras fizeram, tá? O que se acreditava como geração espontânea? Se acreditava o seguinte, que o ser vivo surgia a partir da matéria inanimada. Então tinha até receita para fazer ser vivo. Por exemplo, se eu pegar um pedaço de carne, sei lá, qualquer animal abatido e colocasse ele num canto, depois de um tempo apareceriam moscas a partir daquela carne estragada, ok? Então a receita para se produzir mosca era isso, era deixar os seres mortos, né? Pegar uma carne, pegar um peixe, pegar uma galinha, enfim, Ô, Saulo, morta. Oi. o Guilherme falou assim, ô Saulo, feião, aqui o nome do animal primitivo é metazoário? Não, metazoário já é a gente. Metazoário somos nós já. Já são metazoas, ou animal, meta de muitas células, ok? Não, eu não estou lembrado agora o nome, mas é coacervados. Só que agora não tá me vindo. Eu sei que começa com um C. Daqui a pouquinho eu vou lembrar. Se eu não lembrar, eu vou pesquisar na internet aqui e mostro para vocês. Me Ó, falhou o Saulo, nome dele. Oi. se a gente evoluir, vai ficar Homo sapiens sapiens sapiens? Ou outro nome, né? Pode ser Homo sapiens alguma coisa, né? Pode ser que mude a subespécie. Ô, Saulo, Ok? tipo assim, vamos dizer que eu tenho o mesmo sobrenome da minha prima. Sim. Se eu casar com ela, eu vou ficar Rodrigues Rodrigues? Não, você não muda seu nome. E nem ela muda, porque se ela já tem Rodrigues, não precisa acrescentar outro Rodrigues, entendeu? Ah, tá. Tá pegando sua prima, né? Não, cara, só Uhum. perguntando. São uma dúvida. Sei. Trouxa. E aí, moça? Oi.
sobre o negócio da gente evoluir. Se a gente evoluir, você acha que vai mudar o que na gente? Então, nós já evoluímos, né? Se você parar para pensar, depois da Revolução Tecnológica, né? A Revolução Industrial foi um marco, mas a Revolução Tecnológica já é uma mudança de espécie, se a gente for parar para pensar. Até algumas características nossas, hoje, em crianças, não tem mais quando tinha em mim, ou no meu avô, no meu pai, tipo canino. Canino hoje é uma característica que as crianças já nascem sem. Poucas crianças nascem com canino bem avantajado. Tipo o meu aqui, ó. É bem grande. Vampiro. Ó, Parece que os ok? Isso já é uma mudança, tá? Só eu que uma mudança pequena dessa Como não vai vai, evoluir? não significa que você tem uma nova espécie. Não, não é isso. Mas se a gente for parar para pensar, tudo que o homem hoje ele tem em relação ao homem do passado, mesmo sendo Homo sapiens sapiens, nós já tivemos uma grande evolução, ok? Ô, Entendi. Saulo, Sim. se a gente for evoluir mais um pouco, talvez a gente fique igual lá no. Já assistiu Doom? Já a Porta do Inferno, já. No início não tem lá uma caveira lá que fala que ela tem mais um negócio lá mais que os seres humanos, que ela. Isso, Então, eu imagino que seja algo tipo isso aí, que Que ela não filme? tinha esse tipo de coisa. sim. É Doom, Porta do Inferno. Ah, Aí, tá. Netflix. Aí na realidade, assim, uma grande evolução para o ser humano, né? Eu não acredito que a gente chegue nisso, não. Mas uma grande evolução para o ser humano seria a gente passar de heterótrofo para autótrofo. Isso seria uma grande evolução. Você não depender de se alimentar de outros seres vivos e produzir seu próprio alimento. Isso é uma grande Aí é evolução. foda. Planta. Tipo a planta, exatamente. Mas imagina uma planta com a característica que nós temos. Seria uma coisa bem interessante. Mas Nunca iria passar fome. não iria passar fome. Você produziria seu próprio alimento. Sim, é claro. Ok? Tipo Bom, selvagem, frutos, tem Mas vários. as indústrias alimentícias nunca iam deixar de existir, porque independente disso, o ser humano comeria só pelo fato de comer, sabe? sim, Aí a gente tem que pagar exatamente. pelo. É tipo o Steven Universo, tá ligado? As Janes lá, elas são corpos, tipo assim, que vêm de uma pedra, tá ligado? Então elas não têm necessidade de comer, elas só comem por comer, tá ligado? Assim, Mas o que foi colocado. Quem falou? eu. Não, não. Não, a Isabel. Foi Isabelle. Isabelle, o que você falou é verdade, porque se você for parar para pensar, até a planta, de alguma forma, ela come. Ela não produz totalmente o seu alimento. O Ela sol. precisa dos nutrientes do solo, né? E até mesmo se fazer relações com bactérias para poder absorver nitrogênio, para poder conseguir os sais minerais. Então, de alguma forma, a planta também come. Ô, Esse Saulo, cara, Oi. imagina a gente. você acha que, tipo assim, se a gente, igual, tá ligado? Já que a gente tá falando de evolução, se a gente evoluir, a gente pode virar assexuado? Pode ser que sim, ué. Assim, não acredito que isso aconteça com o ser humano, não, por causa da complexidade que nós já temos em relação à estrutura arquitetônica e fisiológica, né? Morfológica e fisiológica. Mas sim, é possível. Numa evolução, é possível você não ter mais a dependência do sexo para a produção de um outro ser vivo, ok? Entendi. Moçada, eu tenho que finalizar essa aula aqui. Como eu tenho pouco tempo, não Tá, vai ter tá, jeito pode não. ir, Vamos pode ir. lá. E aí o que acontece? O experimento de Red, ele fez uma coisa bem bacana. Ele pensou o seguinte, já que as moscas surgem a partir da carne podre, só que ele observava que aquela carne podre, né, vinham moscas de fora, essas moscas ficavam ali um tempo e depois de alguns dias começava a aparecer umas larvas e a partir dessa larva surgiam novas moscas. E ele falou, pô, peraí, eu acho que essas moscas estão surgindo aqui, não é que está surgindo da carne, está vindo de fora, essa mosca está vindo de fora, essa mosca coloca de alguma forma alguma coisa aqui nessa carne e aí a partir disso surge uma nova mosca. Ele pensou assim, ok? O que ele fez? Ele fez um experimento.
em relação a isso. Pegou um pote, deixou um pote aberto, com a carne podre, e pegou um pote, colocou uma gaze, tá? Que aí o ar poderia entrar e sair numa boa, e deixou lá a mesma composição, tá? Num pote aberto e um pote com gases. E ele Devia tá um percebeu que depois graça. de um tempo, o pote que estava com gás, a carne estragou, tá? Deu aquele cheiro de podre, toda aquela situação, mas não surgiu mosca aqui dentro. E o pote que estava aberto, a carne também estragou e tinha um monte de larva de mosca, ok? Então ele fez um primeiro experimento, um dos primeiros experimentos controlados. O que é isso? Controle e experimento. Todo experimento tem que ter um controle, ok? Ok. Ô, Saulo, o nome daquele bicho lá que você não tava lembrando o nome, era Dickinsonia? Não, Aquela, lá. não, né, não. Eu vou lembrar, calma. Até o finalzinho da aula eu lembro. E aí, entenderam o experimento? Entendendo. Mas devia Tá? estar um fedor do cão, velho. Isso. Então ele conseguiu explicar, por exemplo, que a mosca não surge a partir da carne podre, mas surge a partir de uma outra mosca, ok? Então o primeiro experimento que começou a questionar a geração espontânea foi esse aqui, ó. E aí teve um cara, esse aqui, ó, o Neil, que ele fez um experimento para provar a biogênese, ok? O que que ele fez? Literalmente, ele fez uma solução líquida à base de carne, colocou em um monte de recipiente, ok? E aí ele vedou esses recipientes com uma rolha e vedou muito bem esse recipiente. Combinado? O que que aconteceu? Depois de alguns dias, lá naquele caldo, né, de carne, ele foi observar no microscópio e tinham bactérias ali. E aí o que que ele falou? Olha só, tá vendo? Eu tinha um caldo de carne totalmente vedado e a partir daquele caldo de carne eu tenho o aparecimento de micro-organismos. Então ele explicou, por exemplo, por que que essa matéria aqui, olha, entrou em decomposição mesmo sem as moscas. Ele falou que as moscas, tudo bem, não eram produzidas assim, mas as bactérias são produzidas a partir do nada, a partir da matéria aqui, ó, morta, ok? E aí ele reafirmou a biogênese, a geração espontânea, falando que as bactérias surgem a partir de uma força vital que está presente naquele caldo ali. Marquem isso, por favor. Força vital foi uma das explicações que perdurou por muitos e muitos anos, ok? Até um médico chamado Spalazzi fazer um experimento na qual ele aqueceu esse caldo antes dele colocar num frasco fechado, ok? Então ele aqueceu por um tempo maior e colocou num frasco fechado. E aí o que aconteceu? Não surgiu nada. Só que esse cara aqui, ó, questionou, né, o Nid, questionou Spalazzi, falando que o aquecimento, se você aquecer muito, você acaba com essa força vital. Por isso que o experimento dele, né, deu certo e derrubou esse. Mas ele não estava errado, porque a força vital ela é mantida uma vez que você não tenha tanta fervura, ok? Cara, só quem resolveu essa parada foi Pasteur. Não teve jeito, ok? É aquele lá da vacina? Isso, Porra, Luiz eu lembro. Pasteur. Não da vacina. O Luiz Pasteur ele é muito conhecido Eu lembro, pelo processo de pasteurização. Isso. Pode falar, pra eu lembrar o nome desse cara aí durante as provas, eu chamava ele de Luiz Pastel. O Luiz Pasteur, pessoal, ele é considerado, né, tá aqui, ó, o pai da microbiologia, mas ele era um cara fenomenal, porque ele estudava muita biologia, muita química, e ele conseguiu fazer alguns experimentos que ele realmente confirmou o que Spalazzi falou, derrubou a situação de Nihon, tá? E muito além disso, ele conseguiu fazer uma associação entre doenças e seu agente etiológico,
Então, ele conseguiu descobrir que alguns tipos de doenças são ocasionadas por bactérias, por micróbios. E aí, isso foi um avanço muito grande na medicina, ok? Então, basicamente, o que ele fez? Ele repetiu o experimento de Spallanzani, tá? Só que ele deixou o frasco aberto. Só que um frasco aberto com bico de pato aqui, ó. Deixa eu te mostrar para vocês. Ele fez um bico, olha, assim, ok? Aqueceu realmente o negócio. E aqui ele deixava aberto, ok? E uns outros vidros ele quebrava exatamente aqui, ó. Deixava totalmente exposto. O que acontecia? Nesse que ele deixou totalmente exposto, apareceram micróbios. Nesse que ele deixou com esse bico, que também estava exposto, o ar entrava e o ar saía aqui, ok? Só que com esse bico não surgiu nenhum micróbio. Por quê? Vamos lá pelo que a gente conhece hoje em dia. Porque os micróbios estão aqui no ambiente, ok? Quando eu deixo totalmente aberto, os micróbios caem nesse meio nutritivo aqui e se reproduzem, ok? E aí surgem novos micróbios a partir daqueles micróbios que caíram aqui. Aqui, olha, apesar de entrar e sair ar, esse bico dificulta a entrada dos micróbios. Estão vendo? Ó, que ele teria que... Micróbio não anda, tá, gente? Então ele cai aqui e fica preso aqui, ó, nesse gargalo aqui, ok? Então o ar consegue se movimentar livremente aqui, mas os micróbios não. E é por isso que eu não tenho contaminação nenhuma aqui. Então ele provou por A mais B, finalizou realmente toda essa situação, que nós sabemos hoje em dia, que todo ser vivo só é produzido a partir de um outro ser vivo. Então o que nós acreditamos hoje em dia é a teoria da biogênese. Seres vivos só são produzidos a partir de outros seres vivos. Ok? Saulo, e se a carne, o caldo de carne, não tivesse contato com o ar, o que ia acontecer? Aí não iria aparecer, não iria apodrecer, ok? Mas olha só, vamos considerar se eu pegar uma carne, ok? Uma carne e coloco essa carne agora, peguei ela que estava no ar, coloco ela num lugar totalmente sem ar. Ela vai apodrecer? Vai, porque eu já tenho os micróbios na carne. Se eu pego essa carne, esterilizo essa carne, ok? Aqueço muito ela, por um tempo bacana, numa autoclave e tal, e coloco essa carne no ambiente sem ar, sem contato com nada. Ela vai apodrecer? Não, ela não vai apodrecer. Por que acontece? Hoje nós sabemos que a Aí dá pra carne, ela... comer depois? Oi? Dá para comer depois? Dá. Porque a carne, ela só apodrece quando ela tem as bactérias que atuam sobre ela no processo de degradação. O processo de putrefação, ok? E se eu não tenho nenhuma bactéria ou fungo atuando sobre aquela carne, ela não estraga. Um bom exemplo disso é quando a pessoa pega a carne e embala no vácuo. Quando eu estou embalando a carne no vácuo, eu estou tirando totalmente o ar da carne e automaticamente eu estou dificultando o acesso das bactérias, né, a um ambiente favorável. Então, ela dura mais, entendeu? Entendi. Mas, tipo, dá pra ficar meses com a carne assim? Dá pra ficar anos até. Caralho. Se fosse possível pegar, esterilizar ela totalmente e lacrar ela para que nada entre, nem não tenha contato com ela, poderia ficar aí 10, 20, 30 anos sem estragar, Pô, Caramba. ok? Pessoal, eu só vou ter que finalizar porque vocês terão aula de português agora, não é isso? 9 Ah. horas? Acho que é. Então, Ô, Saulo, aqui, deixa eu te Oi. perguntar um bagulho. Sim. A Rô tinha falado com a gente que ia ter no máximo 3 aulas por dia. Sim. Aí hoje vai ter 4. Hoje é um caso diferente ou agora vai ter 4 aulas por dia? Posso perguntar ela aqui, mas eu acho que hoje é um caso diferente, porque ela tinha colocado realmente em cada turma 3 aulas por dia, não é isso? No máximo. Acho que é hoje 2 turmas na aula de educação física. Então, as aulas nem sempre vão ser iguais. Cada semana
como a gente está, ela está ajustando a questão de calendário e tal, cada semana vocês vão ter aulas em dia e horários alternados, ok? Uhum. Então, Ai, pode ser que repita algumas e outras não. Foi isso que ela acabou de comentar aqui para mim, ok? É porque a Entendi. gente ainda está adequando a questão de ela, né? Está adequando a questão de horário e tal. Então ainda não tem um calendário fixo para todas as turmas, não, ok? Eu tenho o meu, que eu já deixei fixo com ela. Por exemplo, a minha aula com vocês é toda sexta-feira de 7 às 8. Quer dizer, 7 às 8, de 8 às 9. 8 às 9. Toda sexta-feira. E com as outras turmas também é fixo. Mas pode ser que algum dia esse horário tenha variação, ok? Ô, Saulo, Oi. Entendi. só te fazer uma última pergunta. Se Sim. tiver um álcool em gel, tá ligado? Só que aqueles não inflamáveis. Sim. E um botijão de gás, sabe, tá ligado? Aberto, sem tá lacrado e tal, conectado pro fogão, essas Tá. paradas. Aí ele tiver vazando gás. Aí você jogar um álcool em gel assim e riscar um fósforo. Ele vai pegar fogo? Se a botija de gás está vazando gás, Sim, sim. vai, ué. O gás é inflamável, ué. Se eu tiver Ah, uma tá. faísca, ele pega fogo, Ah, sim. ok? Então tá bom. Pessoal, olha só, a gente vai parar a aula por aqui, e aí a gente ficou com um questionamento dentro dessa aula em relação do seguinte. Vamos lá, vamos pegar o que a gente já viu. Nós vimos que a Terra tem muito tempo, ok? Tem 4,6 bilhões de anos. A primeira evidência de seres vivos na Terra tem 3,8 bilhões de anos, ok? E aí se acreditava em duas teorias, a teoria da biogênese, que é a teoria da geração espontânea. Os seres vivos, eles eram produzidos a partir da matéria inanimada. E a teoria de que os seres vivos são produzidos a partir de outros seres vivos. A biogênese foi derrubada, porque depois de vários experimentos, chegou à conclusão que realmente é biogênese. Um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo. E aí ficou uma grande pergunta em relação a isso. Se o ser vivo só é produzido a partir de um outro ser vivo, como surgiu o primeiro ser vivo? Ok? E a gente vai partir desse princípio para a próxima aula. Como surgiu o primeiro ser vivo aqui na Terra? Fechou? Fechou. Tá? E aí tem Fechou. as teorias aqui. E aí uma das teorias é aquela que nós falamos sobre o espaguete voador. Tá? Não está aqui no livro, mas ela é uma dessas teorias de como surgiu a vida na Terra. Fechou? Fechou. Combinado? Uhum. Moçada, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Eu não vou passar nenhuma atividade hoje, porque a gente não concluiu o módulo, tá? E aí, concluindo, eu passo a atividade para vocês, ok? Show. Ok. Só tem um detalhe, na próxima semana eu vou pedir a Rô 2 aulas, porque como teve feriado na semana anterior, eu perdi uma aula com vocês. E aí, para não ficar muito atrasado, na próxima semana eu vou dar 2 aulas para vocês. Uhum. Terça e Tá quinta? bom. Ih, semana que vem tem feriado terça e quinta. Ah, eu vou dar um jeito aqui, mas eu preciso ter 2 aulas pelo menos com vocês. Vou ter que finalizar esse assunto e começar o próximo, tá? Boa aula Tá. de português para vocês lá, um abraço e cuidem aí. Abraço, Valeu. Valeu, foi bom estar com vocês, viu? também. A senha, Amém. a senha. Ah, deixa eu Para parar de de gravar, gravar. peraí. Peraí.